Olá, tudo bem? O nosso programa de hoje tem como entrevistado o deputado estadual Capitão Alden, que é pré-candidato a deputado federal pelo PL. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Mais uma vez, satisfação toda minha. Deputado, vamos falar um pouco a respeito das comissões e do plenário. Fala um pouco para a gente qual a importância da comissão e do plenário. Qual, na opinião do senhor, é o coração do parlamento? Com certeza, né? Daí vem o nome parlamento, né? De parlar. Então, um parlamentar que não parla, que não fala, que não debate, que não discute, que não apresenta ideias e opiniões, ele não é, de fato, um verdadeiro parlamentar. Então, eu acho que, de fato, a casa carece de mais discussões, de mais comissões funcionando, inclusive as audiências públicas. Porque, de fato, não adianta se fazer proposições de lei, sejam elas de origem do executivo ou do próprio parlamentar, se não houver a discussão entre os vários setores envolvidos e impactados por um determinado projeto de lei. Então, eu acho que a essência do parlamento não é apenas e tão somente vir aqui, discursar, fazer pronunciamentos, mas é preciso ouvir todas as partes envolvidas, até porque elas serão impactadas diretamente ou indiretamente com os projetos, as decisões que são tomadas aqui dentro. Deputado, a função do parlamentar é legislar e fiscalizar o executivo. O senhor acha que as pessoas têm ideia de qual o papel de um legislador? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, até porque recentemente, desde 2020, eu tenho tentado atuar como um parlamentar que, de fato, vem cumprir aquilo que está previsto no artigo 71 da Constituição Estadual da Bahia, que diz que é competência da Assembleia Legislativa da Bahia fiscalizar atos do Poder Executivo. Mas, infelizmente, mesmo tentando exercer o meu mandato e cumprindo essas prerrogativas que a sociedade, o povo baiano me conferiu, que é não somente de legislar, mas também de fiscalizar, eu fui, infelizmente, impedido de atuar. Na medida em que eu tentei fiscalizar hospitais de campanha que foram montados pelo governo do estado, foram 3 hospitais fiscalizados, onde eu tentei fiscalizar e fui impedido, inclusive acusado de invasão nesses espaços. Desculpa, quando o senhor diz que foi impedido, o que ocorreu que o senhor está falando que foi impedido de fiscalizar? Pela expressão e pela utilização do verbo impedir, fui realmente bloqueado, barrado. Foi convocado, inclusive, a Polícia Militar. À época, no episódio que foi conhecido como invasão do deputado bolsonarista ao Hospital Riverside, de fato, eu fui impedido, não somente pela direção do hospital, mas também por prepostos da Polícia Militar, que foi acionado. Foram 5 viaturas da Rondesp, mais ainda um helicóptero do GRAE, para tentar, de alguma maneira, impedir a atuação do parlamentar que estava se dirigindo àquela unidade do Estado para acompanhar a execução de recursos públicos do Estado e da União que estavam sendo empregados naquele hospital. Vale salientar que, embora todo o povo brasileiro, todo o povo que de fato tenha confiado o voto em algum candidato, seja ele estadual, federal, senador da República ou mesmo vereador, ele espera que o parlamentar, além de eventualmente editar leis, propor leis, que ele fiscalize. Mas, infelizmente, neste ano em especial, de tanta polarização, de tanta politização das ações, especialmente para aqueles que deveriam cumprir e fazer cumprir a legislação. De quem é que estou falando? Do STF. O STF decidiu em dezembro do ano passado que não cabe ao parlamentar, seja ele deputado estadual, deputado federal, senador da República ou mesmo vereador, não cabe a estes a função de fiscalizar de forma individual os atos do Poder Executivo. Isso é gravíssimo. A fiscalização tem que ser como agora? Segundo o entendimento do STF, a fiscalização, o ato de fiscalizar os atos do Poder Executivo não cabe ao parlamentar de forma individual, mas através da casa, das comissões permanentes ou provisórias, da mesa diretora, através do ofício encaminhado ao presidente da casa, para que ele, através das comissões, possa definir ali um grupo, uma comissão, para aí sim poder fiscalizar. Então imagine, é como se eu tivesse conhecimento de um crime, conheço o criminoso que está praticando o delito,
e eu tenho que informar para o criminoso, através de documento, dizendo, olha, eu posso te entrevistar, eu posso te fiscalizar, eu posso verificar se de fato o senhor cometeu ou não aquele delito? Como foi visto isso? Como foi visto essa decisão no parlamento? Olha, infelizmente, eu não vi nenhum posicionamento de parlamentares desta casa ou de nenhuma outra casa concernente a esta decisão, desse entendimento do STF. E, inclusive, eu tenho pontuado a necessidade dos parlamentos, e aí envolve aí os presidentes das casas e dos próprios parlamentares, no sentido de viabilizar um encontro com o próprio ministro do STF, o presidente do STF, juntamente com as procuradorias gerais dos estados, para que a gente possa encontrar um entendimento. Porque, no meu entendimento, está muito claro, tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual estabelece de forma ampla a prerrogativa do parlamentar poder fiscalizar atuando como fiscal da lei. Infelizmente, esse entendimento equivocado tem uma finalidade. Ela não veio à toa. Esse entendimento do STF, que saiu em dezembro do ano passado, coincidentemente ou não, saiu na mesma época que sairia o relatório final da CPI do Consórcio Nordeste, que envolve o governador Rui Costa, que foi um dos indiciados pela CPI, e também a governadora Fátima Bezerra. Então, a partir desse indiciamento dos dois governadores do Consórcio Nordeste, certamente nos demais estados, os 8 estados, além do Rio Grande do Norte, provavelmente desencadearia um processo de mais CPIs nesses estados e, portanto, mais outros governadores envolvidos. Isso poderia também repercutir no âmbito dos municípios. Nas câmaras de vereadores poderiam abrir também suas CPIs para averiguar, no âmbito do município, no âmbito do Poder Executivo Municipal, também processos investigatórios. Então, essa decisão do STF, eu não tenho dúvidas, foi para frear o ato, ao poder, a capacidade dos parlamentares, seja ele deputado federal, estadual, senadores da República e vereadores. Então, o objetivo maior com essa decisão foi realmente impedir, travar, bloquear toda e qualquer possibilidade do parlamentar poder executar aquilo que a lei impõe, que é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Deputado, uma outra função do parlamentar é elaborar projetos de lei. Qual a opinião do senhor? Se vota mais projetos do Executivo do que do próprio Legislativo? E o senhor tem um projeto já votado aqui no Parlamento? Não tenho dúvidas. Eu acho que eu posso afirmar isso, não apenas no achismo, mas também nos números. Eu sou um deputado que estou aqui nesta casa há 3 anos e alguns meses e já apresentei mais de 400 projetos de lei e projetos de indicação ao governador do estado. Apenas um projeto de lá para cá foi aprovado. Um projeto. Então, eu acho que essa casa carece realmente de criar espaços de discussão e permitir que projetos de relevância para a população, para o estado de uma forma geral, sejam discutidos, apreciados e votados. Na medida que a gente não faz isso, dando prioridade à capacidade do parlamentar em poder discutir e propor ações e resoluções, isso torna o parlamento fraco, torna o parlamento, vamos dizer assim, distante das necessidades, das reais necessidades do povo, porque o parlamentar, ele não propõe um projeto de lei ou de indicação de lei simplesmente da sua cabeça, ele ouve a sua base, as pessoas vão ao parlamento, vão ao seu gabinete, propõem sugestões e a partir dessas sugestões, nós, já que fomos confiados pelo voto e temos essa autoridade conferida pelo povo, representamos junto aos poderes constituídos para que, de fato, vire uma lei. Então, é lamentável, a casa, de fato, tem se tornado o quintal do governador apenas e tão somente aprovando projetos de interesse do Poder Executivo. Deputado, qual foi o projeto de lei que foi aprovado e já virou lei do senhor aqui no Parlamento? Graças a Deus, infelizmente eu tenho que dizer isso, o único projeto de lei que foi aprovado foi um projeto que estabelece o dia 9 de junho como dia de conscientização, combate à intolerância e vitimização de policiais. Sejam eles policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, agentes da Polícia Penal, agentes da Guarda Civil Municipal, enfim, todos os agentes que militam, que estão atuando na área da segurança pública, são atingidos por esse projeto de lei. E por que não dizer também os agentes de segurança privada, que exercem uma atividade, ainda que privada, em colaboração
com os órgãos de segurança pública. Quando o senhor fala em vitimização, eu gostaria que o senhor explicasse de forma mais detalhada. São policiais que foram vítimas da violência, é isso? Explica pra gente. Perfeito. Infelizmente, grande parte dos projetos que existem hoje no Brasil, que foram aprovados, tratam de indicar uma data, um dia, para discutir temáticas de seu interesse. Então, eu tenho o dia que trata da consciência negra, que trata da luta contra a LGTB-fobia, enfim, há uma série de segmentos da sociedade que se organizam e buscam, mediante indicação de projetos, uma data para discussão, debates, trazer ali a consciência, a reflexão de temas de seu interesse. A questão da vitimização policial, ela aborda todos os aspectos em que o policial pode se tornar uma vítima, seja ela da violência, seja ela por questões relacionadas à própria atividade profissional, seja ela relacionada à atividade de trânsito. Hoje, para você ter uma ideia, na Bahia, e não é diferente dos demais estados, o policial militar fora de serviço morre mais em decorrência dos acidentes de trânsito do que das atividades específicas de polícia. Então, o que se faz com a informação dessa? Eu sei que o policial morre no deslocamento casa, trabalho, trabalho, casa, e no meio termo ele morre, vem a se envolver em um acidente de trânsito. O que o Estado faz com isso? O Estado, na medida em que tem toda a sua estrutura e potencialidade de contratar um servidor público que veio da sociedade, investe um recurso público que não é barato, formar, capacitar um agente de segurança, não é barato. Custo e aí, médio por falta quanto? de uma assistência... Custo em médio quanto, deputado? O senhor tem ideia de qual valor específico custa? O custo de um policial? Sim. Olha, o custo que eu tenho hoje é baseado no custo de formação de praças e também o custo associado ao custo de formação de oficiais. O custo de praças, que forma, obviamente, soldados da Polícia Militar, tem uma duração de 12 meses. Então, o custo observado gera em torno de R$1 milhão, aproximadamente. Já o custo para se formar um oficial da Polícia Militar, que são 3 anos de curso, você tem aproximadamente R$6 milhões. Esse é o custo que você gasta com munições, com combustível para viaturas, quando for fazer estágios supervisionados, pagamento de instrutores, que são diversas matérias, diversas disciplinas, que são distribuídas ao longo de 3 anos. Então, é um custo para o Estado, de forma individual, para 1.000 policiais, que são formados em média a cada ano, e em média aproximadamente 60 oficiais que passam pela academia a cada ano, é um custo muito alto. Então, eu entendo que tratar a questão da vitimização policial, identificando quais são os fatores de risco que podem levar o policial à morte ou até mesmo a se envolver em situações em que ele possa ser ferido, afastado da atividade, isso gera impacto para a sociedade. Quais são os principais fatores, deputado? O senhor tem, em média, quais são os principais fatores? São muitos. Eu tenho que analisar, sim, por exemplo, relacionado à morte de policiais que são vítimas da criminalidade urbana. O homicídio praticado contra policiais. Infelizmente, ao longo desta semana, tivemos um triste episódio onde 3 policiais militares, em menos de 24 horas, tiveram a sua vida ceifada por grupos, indivíduos que compõem aí organizações criminosas do Estado. E 2 estavam retornando do enterro, né? Estavam retornando de um enterro de um outro policial militar, que também havia sido morto durante uma operação da Polícia Militar em combate ao crime organizado. Então, nós temos aqui como um dos fatores relacionados a isso, primeiramente, a falta de capacidade do Estado de dizer, olhe, caso você cometa um crime, seja contra um cidadão, e pior ainda, contra um agente do Estado, você vai ser alcançado e vai ser punido. Hoje há uma incerteza completa, generalizada, quanto à punição daquele delinquente. Pra você ter uma ideia, de cada 10 assassinatos que ocorrem na Bahia, 8 não são solucionados. 8 é um número muito alto. E por que isso? Eu tenho baixo efetivo da Polícia Civil. Nos últimos 20 anos que eu tenho de Polícia Militar, o efetivo da Polícia Civil não ultrapassa 5.000 homens para um estado que tem 417 municípios, quase 15 milhões de habitantes. Eu tenho 80 delegacias ou cidades que não possuem delegados. Eu tenho cidades onde o policial militar apresenta um preso
ele tem que ser conduzido 100, 200, 300 quilômetros para um delegado poder lavrar o auto de prisão flagrante ou minimamente fazer um boletim de ocorrência. A Polícia Militar, eu estou há 20 anos, digo e repito, há 20 anos a Polícia Militar mantém um efetivo de 29 mil homens. Isso é insuficiente. A própria lobby aprovada nesta casa já estabelece que a PM deveria ter, neste período, 50 mil policiais militares. Então, alguns desses fatores contribuem para que os criminosos possam atuar livremente, porque sabem que não vão ser alcançados, ou, se forem alcançados, não serão eventualmente apresentados à justiça. De cada 10 homicídios, como eu disse, 8 nem sequer são identificados a autoria e materialidade. Deputado... Esses dois que chegam a ser apresentados, o autor, e que eventualmente são apresentados à justiça, mais da metade nem sequer vão ao julgamento. Por que isso? Eu tenho uma quantidade de magistrados na Bahia totalmente suficiente para a demanda. Eu tenho uma média de 50 mil processos para cada juiz no Estado. Eu tenho apenas 60 desembargadores para um Estado. Então, esse conjunto de fatores faz com que gere a sensação de impunidade, gere coragem, motivação para que o bandido possa agir contra o Estado. Deputado, eu gostaria de saber do senhor a respeito de um debate muito grande que há aqui no Brasil a respeito da facilidade que se tornou em comprar uma arma. Se o senhor acredita que isso aumentou o índice de violência, mas o senhor vai falar isso na volta do nosso intervalo, tá? A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Capitão Alden, que é pré-candidato a deputado federal. Deputado, no bloco anterior, eu questionei para o senhor sobre o debate que há na sociedade brasileira, se o índice de violência aumentou pela facilidade que está tendo agora de comprar arma. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Perfeito. Além de emitir uma opinião, eu vou ser aqui extremamente técnico, trazendo aqui dados dos órgãos e instituições que podem falar melhor a respeito disso. Eu fiz aqui vários encaminhamentos a instituições respeitadas. A exemplo, Polícia Federal e Exército Brasileiro, ambos lotados aqui na Bahia. Pronto. Nesses documentos que foram encaminhados, eu pude extrair aqui algumas informações extremamente importantes. E por que é importante a gente tratar disso? Porque o governador do estado, o senhor Rui Costa, juntamente com o secretário da Segurança Pública, tem a todo momento ido para a imprensa, e a imprensa, de uma forma estranha, não tem questionado, não tem rebatido essas informações. Ou pior, não tem buscado essas informações junto àqueles órgãos que poderiam dar a resposta adequada a isso. Ficam calados, simplesmente baixando a cabeça. É verdade, governador, é verdade, governador. Ninguém questiona os dados que foram apresentados, que são apresentados pelo governador. Ele diz apenas mais armas, mais violência. Por conta da flexibilização da posse e do porte de armas de fogo, nos últimos 3 anos, pelo governo federal, em especial o presidente Bolsonaro, através de seus decretos que foram editados, aumentou-se o número de violência no país inteiro. Isso é uma mentira. Veja aí os últimos dados apresentados pelo próprio governo federal, em especial o Ministério da Justiça, onde houve uma redução de 21% no total de crimes. Essa é uma marca histórica, a redução recorde nos últimos 20 anos. E aí vem, qual é a realidade da Bahia? Nós temos nos últimos 16 anos, desde Jacques Wagner até a presente data, 75 mil assassinatos, somente na Bahia. Somente no ano passado foram registrados... Esses dados são de onde, deputado? Dados do Anuário da Violência da SSP. Então, eventualmente, o governador diz, não, esse dado aqui do Fórum Brasileiro, eu não concordo, está superestimado, está super valorizado. Não, os dados da SSP, foi feito um recorte de 2012 a 2021. Nesse recorte da SSP, do Anuário da Violência, que está no site da SSP, qualquer um pode baixar, lá você vai encontrar 53 mil assassinatos. Só que o recorte é de 2012 a 2021. Quando eu pego 2006, início do governo Jacques Wagner, e somo com o Anuário da Violência, 75 mil assassinatos.
Esses são os números reais. Ninguém está inventando. Está no site da SSP. Segundo ponto. Quando você vai à imprensa e busca informações do próprio governador, do secretário, ele afirma categoricamente que, por conta da flexibilização da posse ou do porte de arma de fogo, para algumas categorias, aumentou-se o número de armas circulando no nosso estado, no nosso país. Essas armas, segundo o governador, mesmo, né? Seriam de origem legal. Entendi. Seriam armas que foram compradas em lojas por cidadãos de bem ou por CACs, que são caçadores, atiradores e colecionadores. De fato, o presidente da República flexibilizou algumas normas, alguns entendimentos, tornou mais claro, porque era muito discricionário, era muito subjetivo a concessão do porte. Então, o presidente, através de alguns decretos, permitiu um entendimento mais claro, onde uma pessoa, numa situação específica, poderia ter acesso àquela arma de fogo. Então, o governador Rui Costa teima em dizer que houve um aumento do número de armas na Bahia, que essas armas, na mão dos cidadãos, ele está chamando você de incompetente. Diz que, além de eu comprar arma de forma facilitada, eu não teria condições de usar essa arma estaria sendo furtada, roubada ou extraviada. E estariam voltando para as ruas contra a própria polícia e contra o próprio cidadão. Mas os dados são completamente diferentes. Vou ler aqui alguns dados. Você sabe a quantidade de armas legais registradas aqui na Bahia? 166 mil armas. Quem forneceu esses dados? Polícia Federal, através do banco de dados chamado Sinarme. Quantidade de proprietários de armas de fogo, armas legais, na Bahia, 72 mil proprietários. No universo onde eu tenho 15 milhões de habitantes, aproximadamente. Ou seja, em média, cada pessoa tem 2 armas. Não, observe, não chega nem a 2. Não chega a 2, né? Se você pegar aqui 72 mil proprietários de armas no universo de 15 milhões, 0,048%. Lá atrás. É muito baixo. Se eu pegar dentre as pessoas que têm armas de fogo, a média dá 1,4, 1,3, não chega a 2. Outra questão. Quantidade de armas furtadas, roubadas ou extraviadas, segundo a própria Polícia Federal. Nos últimos 5 anos, 98 armas. Dentre essas armas legais, compradas em loja, a Polícia Federal, na Bahia, diz que nos últimos 5 anos houve apenas registros de 98 armas. E é obrigado, seja ele o cidadão, seja ele o CAC, informar a Polícia Civil e também ao Exército Brasileiro, sob pena de responder e até mesmo não ter concedido a nova autorização para a compra de armas. Outro aspecto importante, sabe quantos CACs nós temos na Bahia? Inteira, 16 mil CACs. Será que 16 mil CACs são responsáveis por 75 mil homicídios? 75 mil em 16 anos. O governo Bolsonaro está aí há apenas 3 anos. E os índices de violência triplicaram, mais do que triplicaram, desde o início do governo Rui Costa. Um outro aspecto importante é quantidade de armas de CAC que foram apreendidas nos últimos 5 anos. O governador afirmou categoricamente que, além de eu cidadão de bem ou CAC comprando a minha arma, ela tem sido supostamente roubada, furtada ou extraviada e que estaria voltando para o criminoso. Aí vem aqui o Exército Brasileiro, que trata especificamente de fiscalizar produtos controlados relativos aos CACs, atiradores, caçadores, colecionadores. Nos últimos 5 anos, apenas 310 armas foram apreendidas pelo Exército Brasileiro. 5 anos. Lembrando que está nesse bolo aí de 310 armas, armas de CACs, armas de clubes de tiro e armas destinadas também para o pessoal de entidade de tiro esportivo. Então, é muito estranho que o governador do estado e o próprio secretário utilizem a argumentação de que mais armas, mais violência. E o próprio dado interessante, a SSP, armas apreendidas pela polícia. Quantas? Em 2021, foram 3.481 armas apreendidas em todo o território baiano. 2020, 3.856 armas. 2019, 4.463 armas. 2018, 4.505.
2017, 5.400 armas apreendidas. Sabe quantas desse total de armas apreendidas nos últimos 5 anos são de origem legal? São de cidadãos de bem que compraram armas em lojas? 0. Então, governador, me explique isso aqui. O senhor afirma categoricamente que as armas dos CACs e as armas dos cidadãos de bem compradas em loja, após um processo difícil, psicoteste, curso, uma série de etapas são exigidas. Demora quanto tempo o processo para adquirir uma arma, deputado? Normalmente o processo, aí vai depender se eu vou ter como cidadão de bem na minha casa, ou na minha propriedade privada, ou na minha área rural, também, ou como CAC. São processos distintos. Mas, em média, você tem aí, entre teste psicológico, entre exame prático de tiro, aspectos relacionados à legislação teórica, você leva, em média, 45 dias a 60 dias. É o prazo, mais ou menos, estabelecido. Isso depende muito também do Exército, que às vezes atrasa, o sistema está fora do ar, mas a média, 45 a 60 dias. Qual a opinião do senhor a respeito desse prazo? O senhor acha que é um prazo longo ou é um prazo curto? Que é suficiente para mostrar todos os documentos? Qual a opinião do senhor a respeito disso? Olha só, os protocolos exigidos hoje para que o civil, um cidadão, possa ter acesso às armas de fogo, elas já estão postas na legislação e elas são muito rígidas. Veja um exemplo. Eu sou capitão da Polícia Militar, tenho 20 anos de atividade policial, sou atirador, sou CAC, credenciado, sou instrutor de tiro, credenciado, capitão da PM, instrutor de tiro da PM, levei quase 5 meses para ter acesso a 2 armas que eu comprei, calibre 22. Calibre 22. Hoje, um policial militar na Bahia leva de 8 a 12 meses para ter acesso à sua arma que foi comprada na loja, com autorização do comandante. Então, as forças de segurança, e eu sou capitão, estou deputado, levam 5, 6 meses para ter uma arma de fogo. Foi o tempo que eu demorei. Então, se você analisar, tem outro aspecto importantíssimo. No ano passado inteiro, foram 10.500 solicitações junto à Polícia Federal dos estados brasileiros para a concessão do porte de arma de fogo. Só que pode ter porte, são categorias específicas, muito específicas, e é muito difícil. 10.500 solicitações, sabe quantas foram deferidas? Quantas foram, de fato, autorizadas? 4.500 em todo o Brasil. A Bahia, segundo a Polícia Federal, nós tivemos cerca de 267 solicitações de porte do cidadão de bem em 2019. 267, sabe quantas foram autorizadas? 58. Em 2020, 231 solicitações de porte. Quantas foram autorizadas? 98. Então, não estou vendo essa liberação de arma de fogo, porque se estiver acontecendo, me diga onde é que está acontecendo, onde é que está entregando a arma, porque eu estou procurando um lugar. Está igual a Ucrânia, que a pessoa faz fila, tome aqui seu fuzil, tome aqui sua arma. Eu não estou vendo isso. E outra, o discurso, a narrativa desse governador e dos demais partidos que o sustentam é deletéria, é conhecida há muito tempo, dizendo que o governo federal está entregando arma. Não está entregando nada, é o meu dinheiro que está sendo pago. O estado da Bahia, você tem o ICMS mais caro do Brasil, 42%. Então, da forma como é dito, fica se criando no imaginário popular que Bolsonaro, através das suas instituições representativas, clubes de tiro, Polícia Federal, o Exército, tem uma fila enorme onde as pessoas, sem nenhum critério, sem nenhuma avaliação criteriosa, recebem o armamento de fogo, como se estivesse recebendo uma cesta básica. E aí fica aquela narrativa, ao invés do presidente distribuir comida, distribuir bolsa nas escolas, está distribuindo arma de fogo. Isso não existe. Deputado, então, a narrativa, a gente precisa quebrar isso. Deputado, dia 8 de junho, o senhor vai ter uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa da Bahia a respeito desse projeto de lei do senhor, que virou lei, que é sobre o dia da conscientização da vitimização dos policiais, ou seja, policiais que sofreram violências, não é, deputado? Fala pra gente um pouco a respeito disso. Perfeito. Esse evento, que vai acontecer aqui no dia 8 de junho, aqui na Assembleia Legislativa, é pioneiro no Brasil.
vale destacar que nenhum outro estado do Brasil, dos 27 estados da federação, contando com o Distrito Federal, nenhum desses estados possui uma lei semelhante. Ou seja, como eu disse aqui, todos os segmentos sociais buscam, através de suas representações, uma data, um momento de discussão, de reflexão a respeito de temas que lhes são afetos. Então, aqui na Bahia, e aí eu parabenizo, inclusive, a Assembleia Legislativa, que mesmo não tendo aprovado mais projetos, em maior quantidade, projetos de interesse da sociedade, de autoria de parlamentares, aprovou aqui nesta casa o primeiro projeto relacionado à discussão dessa temática. Nesse evento, nós iremos trazer autoridades civis, autoridades militares, psicólogos, especialistas na área de crime e prevenção da violência, para que a gente discuta ações concretas de como podemos diminuir a vitimização de policiais, incluindo aí todos os agentes de segurança pública. Estarão presentes também nesse evento o deputado Soldado Prisca, que tem me apoiado nessa causa, tem sido defensor ferrenho dos direitos e garantias fundamentais dos policiais, todos eles, todos os segmentos, segurança pública e bombeiro militar. Então a gente espera com esse evento trazer de fato a luz para a sociedade, para a imprensa, conhecendo de fato aquilo que afeta diretamente e indiretamente a vida do policial, que tem culminado muitas vezes em suicídio, que tem culminado muitas vezes no excesso de carga horária de trabalho, policiais que são transferidos de uma unidade para outra, simplesmente porque um prefeito mandou, porque um vereador mandou, porque alguém que detém algum título determina, pede ao comandante-geral ou ao seu chefe de polícia que transfira o policial. Ou seja, isso também é uma vitimização, isso também é uma perseguição, assédio moral, salários baixos, a não aprovação de leis que garantam insalubridade, periculosidade, isso gera um processo também de desgaste e que pode culminar na vitimização do policial. Dia 8, qual horário, deputado? E também o local? A partir das 9 horas da manhã até meio-dia e 30, que é o horário de funcionamento da casa, estará aberta aí ao público. Estaremos nas nossas redes sociais divulgando o link. Você vai ter que se inscrever no link, no Simpla, e lá confirmando a inscrição, estará garantido o seu acesso. Vai ser no plenário ou vai ser nas comissões? Vai ser no auditório. No auditório. Não será uma audiência pública, será um evento alusivo a essa data. Considerando que a comissão ela é pequena, então o espaço lá no auditório comporta mais de 300 pessoas, então o tema que vai chamar a atenção e há uma previsão de um público considerável, a gente resolveu estender isso para todos os segmentos direcionados à segurança pública e privada. Deputado, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas ainda tem um tema que eu acho importante falar com o senhor a respeito da política, tanto nacional quanto local. Qual a opinião do senhor? Nós temos uma política extremamente polarizada nacionalmente, que é Bolsonaro, o atual presidente da República, de um lado, do outro lado, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui na Bahia, nós temos o candidato do PT, que é o indicado de Rui Costa, do governador, de Lula, de Jacques Wagner, que é Jerônimo, o ex-secretário de Educação. Temos também o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que é conhecido nacionalmente, já foi deputado federal, e temos também João Roma, que é ex-ministro da Cidadania e é atualmente deputado federal. Todos esses disputam o Palácio de Ondina. Eles estão concorrendo. Qual a opinião do senhor? O senhor acha que a polarização nacional também vai acontecer aqui no estado da Bahia? Olha, eu acho que isso é inevitável. Por mais que alguém sustente que eu não quero nacionalizar, eu não quero discutir se é direita, se é esquerda, se é Lula ou se é Bolsonaro, é inevitável a polarização. O povo brasileiro, de fato, entendeu quais são os atores do processo envolvendo aí a política nacional e, quiçá, nos estados. Então, é inevitável essa nacionalização da política. Então, aqueles candidatos que tentarem desatrelar a imagem do presidente ou a imagem do descondenado Luiz Inácio Lula da Silva vai cair do cavalo. A população, de fato, tem essa percepção de que a discussão ela é nacional. Os fatos são locais, mas a discussão ela é nacional, quiçá internacional. Até porque essa é uma eleição que vai chamar a atenção de todos os países do mundo. Porque todos os países, em especial, que têm uma linha mais de esquerda, que têm uma linha mais socialista ou comunista, estão de olho nesta eleição no Brasil. Porque esperam
no eventual vitória do descondenado Lula, a volta da mamata, a volta da fonte de recursos do povo brasileiro, subsidiando, ajudando na construção de indústrias, de usinas e uma série de outros projetos que muitas vezes não tem no Brasil. Então eles querem de fato o retorno do descondenado para que se mantenha esse projeto de poder mundial, que é a internacionalização da via socialista comunista. Então, eu acredito que o João Roma, ele é a única via possível aqui no Estado. O senhor acha que ele vai subir mais um pouco? O senhor acha que ele alcança até que teto, deputado? Já que ele está no terceiro lugar, né, nas pesquisas. Olha, eu acredito que ainda há muita água para rolar. Inclusive, está nessa casa tramitando um pedido junto à presidência da casa, um pedido de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu não tenho dúvidas que uma vez instalada essa CPI, ela vai repercutir de uma forma muito negativa no atual candidato do governo do PT aqui no Estado. Até porque as provas, por mais que tentem desconstituir, que tentem dizer, ah não, já foi devolvido o recurso, ah não, o governo do Estado foi o primeiro a denunciar. Então isso não desqualifica uma série de atos irregulares que ocorreram no contrato. Está muito claro, e isso a CPI do Rio Grande do Norte atestou. De 48 milhões da compra da Rempcare, a metade foi para pagar propina. Inclusive, agentes públicos do Estado da Bahia estão envolvidos. Parentes, inclusive, de agentes públicos estão envolvidos. Então, muita gente pode sair algemada. Eu não tenho dúvida disso. Então, na medida que esta casa abrir a CPI e nós, enquanto comissão, começar a deslindar os fatos relacionados a esses processos de compras, que não foi só a Rempcare, eu não tenho dúvidas, isso vai repercutir de uma maneira drástica no candidato, não somente o Jerônimo, mas em toda a cúpula do PT na Bahia e no Brasil. Então, a possibilidade de João Roma, nesse cenário, crescer, ela é muito alta, principalmente com a ampliação das ações do governo federal, que cada vez mais tem chegado na ponta, cada vez mais pessoas têm tido conhecimento das ações do governo federal. Então, o governo que mais tem investido, que mais tem alcançado, de fato, a população pobre e que mais precisa. Então, não tenho dúvidas, diante desse cenário todo, João Roma tende a crescer. Eu não sei se vai atingir o mesmo número de Neto, mas pode gerar um número que possa levar ao segundo turno entre Neto e o João Roma. E indo para o segundo turno, eu não tenho dúvidas que João Roma vai realmente ganhar aí a eleição. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui no programa Projeto de Lei. Te desejo boa sorte nessa nova caminhada, nessa disputa para o Parlamento Federal. Eu que agradeço a oportunidade e saibam que eu estarei sempre disponível e disposto a todos aqueles que me procurarem. Aproveitem, seja, divulguem minhas redes sociais. Estou sendo aí perseguido nas minhas redes sociais, Capitão_Alden no Instagram e Capitão Alden, Facebook e YouTube. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.